Treinamento de guerra, aprendendo com os heróis da Bíblia. O que nós aprendemos com Josafá? Josafá, ele jejua, ele ora contra o inimigo maior do que ele, e Deus manda uma resposta. A Bíblia diz que o Senhor manda emboscadas contra os inimigos de Israel, e ele vence uma batalha sem ele ter que usar carne. Então, nós falamos sobre como o jejum, ele vence a carne e opera no mundo espiritual em nosso favor. Depois nós tratamos sobre Ló. O que acontece com Ló, gente? Ló se afasta do povo de Deus, e quando a gente se afasta da igreja, o que acontece com a gente, gente? Pecado. E o pecado bota a gente no cativeiro. Mas então Abraão levanta 318 valentes, gente que anda com ele, gente que caminha com ele, nascidos na sua casa, treinados por ele, para resgatar das mãos de 4 exércitos. Na outra semana nós aprendemos como Davi fez para resgatar a sua família, os seus filhos, a sua esposa que estava cativa. E hoje eu quero falar sobre Gideão. Eu vou fatiar essa ministração em 2 partes. Pode passar, querido. Gideão, como vencer o medo do inimigo? Se tem algo que desabilita a gente para a guerra, é o tal do medo. Mas hoje eu quero dar um passo, preparando o terreno para aquilo que a gente vai ver na semana que vem, tá bom? Pode passar, querido. Teóricos da guerra, nós estamos falando de treinamento de guerra. Então vou dar só uma pequena teoria aqui. Esse sujeito chamado Hugo Grotti, ele diz que a guerra é o estado de indivíduos que resolvem controvérsias pela força. Você sabe que quando a gente briga pela força, nós estamos usando o quê? A força da carne. E pela força da carne, a gente não anda no espírito. E a gente faz os desejos da carne. Existe guerra, existe violência. Maquiavel, ele é um pai da ciência política. Ele diz que guerra é ato de violência. Diga, violência. Ato de violência destinado a forçar o adversário a submeter-se à nossa vontade. É isso que a guerra faz. Você vai fazer a minha vontade. Clausewitz, esse cara é o teórico da guerra mesmo. Escreveu um livro, um general prussiano. A guerra é um duelo onde cada um tenta, por meio da força física, submeter o outro à sua vontade. Seu objetivo imediato é abater o adversário, a fim de torná-lo incapaz de toda e qualquer resistência. Escute, você tem um inimigo espiritual. O teu inimigo espiritual, ele quer te abater e te tornar incapaz de você reagir. Como é que uma guerra acaba? A guerra acaba quando um adversário, ele é tão poderoso e tão forte, que ele aniquila a minha chance de reagir, a minha chance de resistir. Por exemplo, como é que acabou a Segunda Guerra Mundial entre os aliados e o Japão? Com a bomba atômica. Ele lançou a primeira bomba atômica, na segunda bomba atômica, não tem mais jeito, eu não tenho como resistir. E eles então capitularam ali, eles então se entregaram, dizendo, eu não tenho mais o que fazer. Escute o que eu vou dizer para você. O inimigo de nossas almas, ele sempre vai trabalhar atingindo os nossos centros de gravidade. Como é que ele desabilita você? Atingindo o pai de família, o líder. Ferirei o pastor, as ovelhas, vão embora. Se o teu pai, se o teu marido for desabilitado, for desautorizado, o inimigo vence a guerra. Por quê? A figura masculina é a figura de proteção do lar. É o cabeça do lar que deve exercer o sacerdócio. Nós falamos isso 4 semanas no pós-encontro do Ministério de Homens. Sobre a autoridade sacerdotal masculina. É algo que Deus deu para o homem. Pastor, minha casa, eu sou solteira. Então é outra história que a gente vai falar outro dia, quando a gente falar sobre Débora. É outro herói da fé, heroína da fé. Tá bom assim? Por exemplo, como é que o inimigo... Pode passar, querido, pode passar. Ataque ao centro de gravidade. Então existem 4 centros de gravidade. Isso aqui, gente, eu vou acabar aqui nesse slide, essa teoria, vou aumentar na Bíblia já. Primeiro, a expressão da liderança. Você quer ver uma coisa? Quando a Al-Qaeda atacou os Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles atacam os centros de gravidade. Eles desestabilizam, falam assim, eu não vou mais lutar, eu não creio mais que Deus pode operar na minha vida, eu desisto disso, eu desisto de ter fé, eu desisto de igreja, eu desisto de pastor, eu desisto de célula.
por quê? Porque ele atacou um dos centros de gravidade da sua vida. A expressão da liderança derrotada, um pai que não sabe para onde vai, um líder que não sabe para onde vai, um empresário que não sabe para onde vai, que perdeu, que está derrotado, querido. Ele faz toda aquela empresa, toda aquela família, todos aqueles que estão debaixo da sua autoridade, desistirem de lutar. A expressão da força militar, o poder bélico destruído, Bin Laden, então, ele joga o avião aonde? No Pentágono. O Pentágono é o centro do planejamento estratégico militar dos Estados Unidos. Ele pega a própria força aeroespacial americana e joga contra ele, e destrói ali. Ele incapacita a reação. Uma das coisas mais interessantes para quem visitou Washington naqueles dias, e eu fui lá, o nosso adido militar falava assim: vocês vão perceber um ar de sobriedade, de seriedade, de tristeza, porque eles são profundamente machucados. Quando a gente entra no Pentágono, havia, não sei mais, isso já faz muitos anos, foi em 2001, mas havia uma bandeira dos Estados Unidos enorme, com a foto de todo mundo que morreu no Pentágono. E numa outra bandeira, a foto de todo mundo que morreu nos outros ataques, seja no avião que caiu na Pensilvânia, seja das Torres Gêmeas. Então, quando você retira a tua capacidade de guerrear, quando você retira as tuas armas de combate, quando você anula, faz o seguinte: quando a PM entra de greve, o que acontece? Pastor, muita gente pergunta assim para mim: pastor, mas Jesus já não venceu o diabo? Por que eu tenho que precisar de libertação? Vou fazer uma pergunta para você. Eu pego aqui pastor Sebastião, pastor Marco, pastor Henrique, Toninho, e digo: você é delegado, você é delegado, você é delegado, você é delegado. Eles têm autoridade para prender bandido, tem ou não tem, gente? Claro que tem. Está ali o delegado Marcos. Isso significa que o bandido vai deixar de ser bandido? Escute, querido, o inimigo não para, ele não descansa. E a estrela do delegado, Deus deu para aquele que crê. Deus deu autoridade para você, querido. Você está pensando que a autoridade foi só para o poder do pastor? Para a autoridade do pastor? Não é não, querido. É para você que é pai, para você que é mãe, para você que é chefe, para você que é empregado. É para você exercer o domínio de Deus sobre a face da terra. Quem entendeu, dá um amém. Amém. Sistema financeiro. Quer ver um negócio complicado? É quando você não tem dinheiro. O pastor falou aqui muito bem. Tem muita gente que está pensando que o problema financeiro que está atingindo a sua vida é um governo descabeçado, é um governo que gastou demais. É também. Mas o pecado, querido, o pecado, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que entra na vida da gente é um negócio chamado devorador. É um espírito, querido. Dinheiro é assunto espiritual. Conserta a tua vida de dízimo. Sabe por que você não é dizimista? Porque você, na verdade, não acredita que aquilo que a Bíblia diz é a verdade. Você fica duvidando. Eu não consigo viver com 100%, como é que eu vou viver com 90%? E quando você duvida, acontece com você a mesma coisa que aconteceu com Gideão. As chamadas funções vitais. O que é a função vital? Quando eu retiro de você sustento, infraestrutura, você não tem mais como viver. O meu psicossocial vai para o lixo. A minha autoestima não funciona mais. Aí o inimigo vence a guerra. Ele não acredita. Se você não acredita, se você não tem fé, se você não acredita que aquilo que a Bíblia diz é a verdade, o inimigo já venceu a guerra. E você já está batendo em retirada há muito tempo. Então, grande ideia, quando você perceber que essas áreas da tua vida estão sendo destruídas, liderança sacerdotal. Você está vivendo um momento em que as suas forças para guerrear estão indo embora. Você não tem vontade de vir à igreja. Você não tem vontade de participar do culto. A gente fala de célula, a pessoa fica desanimada. Gente, existe uma força maligna, querendo tocar você. Por que Deus fala? Gente, eu prego aqui há alguns anos. Vocês sabem que eu não gosto de teologia de prosperidade. Eu gosto da cruz. Agora, gente, sim ou não? Deus não promete prosperidade para a gente? Sim ou não, igreja? Estou mentindo isso? Abrirei as janelas dos céus, vou trazer sobre vós tal bênção.
Existe ou não existe uma promessa de... olha, gente, quando você fala em Deuteronômio 28 sobre obediência, gente, é uma perseguição de bênção que cai na cabeça do sujeito. Você obedece, você recebe. Você obedece, você recebe. Você obedece, você recebe. E você vai para um lado, vem. Então, gente, presta atenção no que eu vou dizer para você. Quando esses centros de gravidade começam a ser atingidos na sua vida, pode saber que você está sob ataque do inimigo. Eu quero contar para vocês como é que funcionou isso aqui na vida de Gideão. Pode passar. Pode passar. A guerra contra o povo de Deus. Diz assim, guerra contra o povo de Deus, está em Juízes, capítulo 6, verso 1 e depois 5 a 6. Porém, escute aqui, olha aqui, gente. Olha como é que é derrota. A derrota na guerra, na batalha espiritual, não é fruto do acaso, não. Fizeram então, olha, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Quando você pega a história de Juízes 6, a impressão que dá é que está tudo indo bem, não é isso? Eles são povo de Deus, eles são evangélicos, eles são gente da Bíblia, gente da palavra, gente crente. Por que vai dar errado? Presta atenção. Aos olhos de Deus, não aos olhos do povo. Aí ele é evangélico. Eles fizeram o que era mal. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam. Guerra. Você trabalha, você semeia e você não colhe. E quando você colhe, te roubam. Presta atenção. E punham-se contra ele em campo, aqui é campo de batalha mesmo, e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, diga gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, dos inimigos. Existe uma brecha. Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. A porta fica aberta. Você acha que pecado não vai dar nada? Por que você acha que o pastor fala assim, confessa teu pecado aqui, porque o diabo vai perder a legalidade? Por quê? Ele quer te ajudar, ninguém quer te expor, ninguém quer te envergonhar, ninguém quer que você seja aqui de alguma maneira diminuído. Não é não, querido. É porque o pecado, ele destrói qualquer um. Ele não destrói do menor ao maior, do liderado ao líder, do empregado ao chefe. Então, quando a gente fecha a porta, quando você confessa, você homologa. Você está dizendo para Deus, Deus, eu errei. E naquela porta que estava aberta, ela se fecha. E aqui o sangue de Jesus não permite que passe do seu batente, não permite que passe do seu umbral, nenhum espírito que não venha da parte dele. Então eu quero que você entenda que eu estou assim animado, feliz e alegre. Então pode parecer que eu estou brigando com você. Eu não estou brigando, mas eu quero que essa palavra assim penetre na tua pele, na tua carne, nos teus ossos, que na tua mente toda fortaleza caia. Amém? Assim, gente? Então entenda bem, tá bom? Eu estou falando assim porque eu falo assim mesmo. Tá bom assim? Vamos lá, pode passar. Então, gente, olha, Satanás, ele quer te empobrecer muito. Ele é um ladrão perverso. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto consumirá. Desobediência. Joel 1:4 diz assim, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migador, o que deixou o migador, comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. São 4 tipos de gafanhoto aqui. Um come folha, o outro come o caule, o outro come a raiz, não sobra nada para você, não sobra nada. O mundo espiritual, ele vai reagir se você deixar uma porta aberta. O ladrão vem senão para matar, roubar e, querido, morte, roubo e destruição em qualquer área da sua vida. Qualquer área. Satanás está com o dedinho dele ali. Tá. E sabe
quem é que ajuda ele? Sabe quem é que é o coautor dessas mazelas? Sabe, o aliado dele, sabe quem é? Pecado. Pecado, gente. Quando Jesus veio desfazer as obras do diabo, ele veio interessante, Mateus, acho que 1 verso 21 é por ali, diz que o seu nome será Emanuel, porque ele livrará o seu povo dos seus pecados. Você resolve tudo quando o quê? Quando se elimina da tua vida o quê? O pecado. Tá bom até aqui, né, gente? Vamos lá. Então, gente, eu coloquei isso aí, mas pode passar. Eu quero já ir direto para os pontos de interrogação. Olha aqui. Quando tudo dá errado na sua vida, o que você fala? A culpa é de quem? É de Deus. Estou fazendo a minha, principalmente se você é evangélico, se você vem à igreja, se você nasceu num lar evangélico, se seus pais são crentes, se você vem de uma família com identidade, corte cristão, evangélico e protestante. Deu alguma coisa errada, a culpa é de quem é? Foi Deus que quis. Foi Deus que quis? Essas são expressões de dúvida e de interrogação no coração do homem. Número 1. Deus sabe mesmo o que está fazendo com a minha vida? Será que Deus tem certeza que está fazendo? Você já pensou nisso? Eu já pensei nisso, gente. Algumas vezes nós pensamos, a gente duvida de Deus. Juízes 6:3 diz assim: se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Onde é que estão os seus milagres? Aqui maravilhas é milagres, milagres. Porque esse povo conheceu os milagres em Juízes, eles conheceram os milagres. Jericó é destruída aos berros e louvores do Senhor, o Jordão havia se aberto, o Mar Vermelho também havia aberto, Deus tinha feito chover pão do céu, saiu água da rocha. São milagres, são maravilhas. Então, se Deus está comigo, por que eu não vejo o milagre? Não, espera aí, que antes de você ir embora você vai saber porque você não vê o milagre. Mas fica aí. Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando nos dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do inimigo? Quem já falou assim? Pouca gente aqui é honesta. Não estou te chamando de desonesto, não, perdão, é desencorajado, no sentido de não ter, pô, pastor, o que vão pensar de mim? Mas a gente pensa isso. A gente pensa que Deus desistiu da gente, por quê? Porque a dúvida invade o nosso coração. É por isso que a dúvida tem que ser eliminada para você vencer a guerra. Gideão é um sujeito que ele está com medo, gente. Ele está malhando trigo no lagar, ou seja, para mim, os teólogos dizem que ele tem medo, né, pastor? Para mim ele era muito esperto. Ele pegou, ele está colhendo trigo, ele sabe que vai roubar, então ele leva para outro lugar. Prudente. Agora, Gideão, ele vai vencer o medo dele. Escute aqui. Para você vencer as trevas, você vai ter que aprender a vencer o medo. O medo, ele aprisiona você mesmo. O medo é um espírito demoníaco. Mas eu vou falar sobre isso na semana que vem. Vamos continuar aqui nessa mesma linha. Deus sabe o que está fazendo. Isso é um ponto de interrogação. Como é que eu tiro a interrogação e a dúvida? Com uma afirmação. Então vamos para o primeiro ponto de exclamação. A primeira verdade, vamos lá. A primeira verdade é: a vitória vem de olhar para Deus e não para nós mesmos. Essa palavra de Gênesis 18 é dada por uma mulher de 90 anos. Existe alguma coisa impossível ao Senhor? Vamos parar aqui, gente. Olha para mim. Look at me, James. Look at me, please. Preste atenção, gente. Olhe para mim. Você consegue crer, cá entre nós aqui, numa vovó. Quem tem vovó de 90 anos em casa, levanta a mão. 90 anos, tem alguns aqui 90 anos, certo? Deve ser bisa já, se bobear. Tá bom? Você consegue crer nela grávida? Fecha os teus olhos e pensa nela aqui. Você conhece alguém de 90 anos? Você consegue, pastor Marco, pensar assim: vai engravidar a mocinha. Mocinha está no período fértil, casou e vai gerar. Você consegue crer nisso? Não, né? Pois para Deus, nada. Diga nada. Nada é impossível. Aí eu vou para Lucas 1,37. Sabe o que acontece lá? Outra velhinha grávida. A mulher de Zacarias. O anjo aparece para ele e fala assim: ó,
a Bíblia diz que ele já era avançado em idade. É uma maneira muito generosa, carinhosa, dizer assim, ó, é velho, passou da hora, maracujá de gaveta, está enrugado, bicho, já não funciona mais, não terei mais esse prazer. A Bíblia diz, de novo, porque para Deus nada é impossível. Sabe o que é impossível para Deus? Aquilo que você acha que é impossível. Aquilo que você diz assim, Deus não vai mudar, Deus não vai trazer de volta meu cônjuge, Deus não vai me tirar dessa solidão, o diabo é cheio de falar isso, não vai dar, não pode, não vai conseguir, não vai ter dinheiro, vocês não vão construir, vocês não vão chegar lá. Mentiroso! Ele é o pai da mentira! Ele é o pai da mentira! Teve gente aqui que eu orei que estava chorando aqui embaixo, que recebeu uma palavra intimidadora, mentirosa. Você recebeu uma palavra, essa semana, esses dias, um diagnóstico, e você fala assim, não vai dar. Mentira! Ele é mentiroso! Se você começa a acreditar nele, você começa a desprezar a palavra de Deus. Aí quando Deus fala para você, obedeça, você fala, não, porque o diabo falou que não. Aí você começa a crer mais no cão do que no Todo-Poderoso, gente. Gente, vai para a Escritura, meu irmão. Vai para o que está escrito. Olha, pastor Domingos é um homem que a gente tem aprendido a amar e caminhar assim, no trilho da sombra dele assim. Ele falou um negócio aqui há 2 domingos atrás, ele falou assim, a palavra de Deus vai se cumprir no detalhe da vírgula. Gente, uma vírgula não muda a interpretação do texto? Muda, gente, muda, eu que sei disso. Né, Lília? Lília fez algumas correções do livro. Muda a interpretação do... Deus vai cumprir até a interpretação do tio, do i, de um pingo do i, de um tio, sobre o que nasaliza uma letra. Você entende isso, querido? Confia no Senhor. Pode passar, querido. Segunda dúvida do diabo, está aqui. Será que Deus escolheu a pessoa certa? Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Onde aparece para Gideão, sauda ele, fala, você vai libertar. Ele fala, como? Eu? Eu não. Isso é coisa para o pastor lá da Alameda. Isso é coisa para o pastor Sebastião. Isso é coisa para o pastor Marcos. Isso é coisa para o Ministério de Libertação. Eu vou libertar? Olha para mim aqui, querido. Olha para as suas mãos assim. Olha para as suas mãos. O Senhor disse isso. Não olha para mim, não. Olha para as suas mãos. Olha para as suas mãos. Olhe para ela. Assim diz o Senhor: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você tem que crer nisso. Gente, se tem algo assim que move a minha fé, a minha vida é a fé. Qualquer coisa, eu não tenho dificuldade de crer. Ainda mais se essa palavra vem mergulhada numa autoridade bíblica. Por que eu vou duvidar? Deus disse para mim que eu iria pôr as mãos sobre os enfermos. Eu vou duvidar por quê? Só que você fala assim, mas eu sou menor, pastor. Me converti ontem. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso, gente? Ele diz que é um sinal que segue a quem? É um sinal que segue a quem, gente? Olha aqui, se você crer nessa palavra e começar a colocar a mão na cabeça do teu filho que está envolvido com droga, escute, ele vai sarar desse vício. Se você crer nessa palavra, e tem gente que vive bêbado dentro da tua casa, viciado, pastor, ele nem está mais em casa. Eu tenho um testemunho de uma irmãzinha aqui do Ministério de Intercessão, que é a Miriam. Está aqui a Miriam? Não. A Miriam uma vez veio aqui, eu vi isso. Ela veio aqui, pastor, unge a minha mão. Pastor Sebastião ungiu as mãos dela. Onde é que está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Onde é que está na Bíblia que você toca no manto é curado? Em lugar nenhum. Aquela moça falou, se eu somente tocar, eu vou ser curado. Isso é fé. Ela creu que Jesus poderia curar. Ela ungiu, o filho dela longe de casa, brigado com ela. Ela foi para a cama dele, ungiu a cama. Ela foi para a mesa dela, falou assim, eu em nome de Jesus, eu trago meu filho de volta. E disse o nome do filho alto, diga o nome do seu filho, fulano, volte para casa. Ela saiu daqui chorando. Naquela semana, ela disse, pastor,
Eu fiz isso na sexta-feira. Quando foi na terça-feira, ele estava almoçando na minha casa. Gente, entenda isso, querido. Entenda que em guerra espiritual, o inimigo vai tentar quebrar um desses centros de gravidade para te desanimar. E se você vem para o culto de libertação, você vai sair daqui animadinho, mas cheio de fogo. Por quê? Porque eu faço questão de mostrar o que a Bíblia diz. Então aquelas minhocas que estão na cabeça, por isso que a interrogação é uma minhoquinha, assim, não é minhoquinha? É dúvida. E a dúvida vem do cão. Vocês entenderam isso, gente? Estou em dúvida. A Bíblia diz uma coisa, a vida diz outra. A palavra de Deus diz uma coisa, a circunstância diz outra. Querido, fica com a palavra. Diga, eu vou ficar com a palavra. Eu vou ficar com a palavra. Amém. Mas quem sou eu? Eu não sou ninguém importante. Deus não vai fazer nada por mim, porque eu não sou ninguém. Eu vou morrer sem enfrentar esse inimigo. Isso que o povo de Israel falava quando viu o gigante Golias. Eu vou enfrentar esse gigante, você está doido? Por que Davi enfrentou e venceu? Por quê? Porque ele tinha as histórias de vitória dele. Já lutei com urso, já lutei com leão. Não toma aqui a armadura. Ele não ia com a fé dos outros, não, ia com a fé dele. Não quero as armaduras de Saul. Eu vou com a minha pedra e vou com a minha tiradeira na mão. Sabe por que ele venceu? Porque ele não tinha medo. Sabe quem apostou em Davi? Ninguém. Os irmãos dele não apostaram nele. O rei não apostou nele. Você é garoto, o outro já é experimentado na batalha. Ninguém colocou fé no menino. Mas ele diz que a fé dele está no Senhor dos exércitos de Israel. Querida, diga assim, eu vou em nome dos exércitos do Senhor Deus dos exércitos de Israel. Vai nessa tua força. Vamos lá. Interrogação, depois disso vem uma exclamação, vem a verdade. Deus que dá ordens, também dá capacidade para você cumprir. Olha o que eu vou dizer para você. Gente, a questão da identidade é um negócio que é fundamental para você. Se você não sabe quem você é, ele fala assim, quem sou eu? Não é isso que o Gideão fala? Eu não sou ninguém. Escute, a Bíblia não diz que você é um Zé Ninguém. Não diz não. A Bíblia diz quem você é. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Quando a Bíblia diz que você é, querido, você é. Eu não tenho autorização para dizer que eu não sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Nem o diabo, e nem o inferno, e nem ninguém mais tem autorização para dizer que você não é. Pode ser sua mãe, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seu filho. Ele pode botar o dedo na sua cara, ver um tropeço e dizer assim, você não é isso. Se a Bíblia diz que você é, querido, você é. Se a Bíblia diz que você é salvo, querido, você recebeu Jesus. A Bíblia diz que todos aqueles quantos receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E se você é filho de Deus e não vive em pecado, o diabo nem te tocar, ele não pode te tocar. Nem te tocar. Escute, se você é filho de Deus, é condicional. E se você não anda em pecado, o diabo nem chega perto de você. Ele chega perto de você, ele vai sentir só o cheiro do sangue do cordeiro. Só isso. Ele não pode te tocar. Amém até aqui, gente? E aí o anjo fala o que para Gideão? O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O sujeito era agricultor. Ele está lá, trabalhando, eu não vou chamar de boia fria, porque parece que ele era dono das terras, mas ele se acha pequeno, ele se acha menor. E ele fala o seguinte, eu sou o menor de todos, quem sou eu? E Deus diz, sabe quem é você? Um poderoso guerreiro, diga eu sou. Diga eu sou um poderoso guerreiro, porque o Senhor limpou as minhas vestes, porque o Senhor me deu a sua armadura, porque o Senhor me deu a sua autoridade. Diga em nome de Jesus. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem, quem fez o surdo, o mudo, quem lhe concede a vista, o que torna cego, não sou eu, Senhor? A gente tem medo porque a gente não sabe quem a gente é, mas a gente tem medo também porque a gente não sabe quem Deus é. O Deus que me dá ordem para eu obedecer, olhe para mim, se Deus diz para você perdoar, querido, você tem que perdoar. E não tem, pastor, eu não posso. Não, eu não estou sentindo de Deus. Escute, Deus não é doido.
Se Deus dá uma ordem, Ele está te capacitando para você fazer. Você vai ter que perdoar quem te feriu. Você vai ter que perdoar quem te machucou, quem te roubou. Tem gente aqui que foi traída. Tem gente aqui que foi abusada. Tem gente aqui que foi enganada. Tem gente aqui que era casado e que o cônjuge foi embora. Perdão. O perdão não vai fazer bem para aquele cara que te machucou. Vai fazer bem para você. Para você. Se a Bíblia diz, querido, Ele te dá capacidade para fazer. Quem entendeu, dá um amém. Vamos lá, pode passar. Ponto de interrogação. Mais uma minhoca do cão. Mais uma dúvida. Será que Deus vai cuidar de mim mesmo? Já pensou nisso? Deus está chamando você para uma batalha. Nós vamos construir um prédio de educação no meio da maior crise econômica da minha vida. É ou não é, gente? Será que Deus vai cuidar da gente? Eu vou falar uma coisa para você. Deus já cuidou disso. Eu estou achando vocês desanimados hoje. Não, sem brincadeira. Esse povo meio, assim, um amém incrédulo. Queridos, Deus já cuidou disso. Deus já cuidou. Os nossos sonhos estão cuidados. Os nossos sonhos já foram cumpridos na eternidade. Os nossos sonhos já foram cumpridos. O futuro está nas mãos do Senhor. Eu não posso temer o futuro. Eu posso temer o Senhor, porque o meu amanhã está na mão dele. Você entende isso, querido? Será que Deus vai cuidar de mim? E aí diz assim, ó, fez como o Senhor lhe ordenara. Olha só como às vezes obedecer é difícil. Quando o pastor Sebastião veio para cá, ele fez uma oração na frente de alguns líderes, na minha frente. Não sei se o pastor lembra dessa. Eu lembro, o pastor lembra, falou assim: Senhor Deus, como é difícil te obedecer. Eu fui visitar e fui pregar na igreja que ele era pastor no Rio de Janeiro. Pensa numa igreja linda. Aquilo é mármore, é um granito preto, né, pastor? Linda, 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 uma igreja linda. Ele tem uma igreja com mais de 1000 membros. E Deus manda ele vir para Curitiba. Gente, é difícil ou não obedecer? É difícil ou não tu deixar sonho? Claro que é, gente. Claro que é difícil. Agora, Deus honra ou não honra a obediência? Quantos aqui são abençoados debaixo da autoridade do pastor Sebastião? Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Querido, se você vive sem pastor, você não vai para lugar nenhum, não. A autoridade sacerdotal, o discernimento da autoridade da igreja sobre a tua vida, te protege. Te protege mesmo. Não fique sem igreja, não. Você está visitando a gente, está pulando de igreja em igreja para ver onde busca a bênção. Procura uma igreja que prega a palavra. Procura uma igreja onde a liderança é santa, é pura. Faça isso, querido. Você está trazendo teu filho, tua família para um lugar que você só vai prosperar. Um amenzinho mais forte? Amém. Fez como o Senhor lhe ordenava. Como é que é difícil obedecer? Gente, como é que é difícil esse cara obedecer? Olha o que ele fez. Mas com medo de sua família, ó, o cara está com medo ainda. O que minha família vai dizer? Sou católico, sou espírito, sou umbandista. O que a minha família vai dizer quando eu falar que eu sou crente? Ah, virou Bíblia. Pronto, vai me massacrar. A gente está naquela igreja lá há 1000 anos, de geração em geração, a tradição. O que a minha família vai pensar? Mas com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, escondido, e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal. Deus falou o seguinte para o povo, lembra assim, ó, isso está acontecendo por causa do pecado. Ele vai acabar com a idolatria. Esse altar que a gente tinha construído era o pai de Gideão. Como poste sagrado selado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído, os homens da cidade disseram a Joás, Joás é o pai de Gideão, traga o seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Quando você resolve obedecer a Deus e quebrar as tradições familiares, quando você resolve obedecer a Deus e ignorar algumas das suas vacas sagradas, querido, quando você resolve obedecer a Deus, você vai ter
eu não chamo isso de retaliação, mas eu chamo que nesse confronto pode haver um tipo de resistência. Quando Moisés fala assim, deixai o meu povo ir, a primeira vez, o que o faraó falou? Ah, quer sair? Quer dizer que agora tu quer ir para a libertação, que agora que você quer ser livre, não quer ser mais escravo. Então a partir de agora, além de colher o tijolo, vocês vão colher a palha também. Tua vida vai ficar mais difícil. Você dá um passo em direção a Deus, o inimigo vem jogando peso sobre você, vem trazendo uma enfermidade, aí demite você do emprego, aí tira de você lembra dos quatro centros de gravidade? Função vital. Se tira o teu emprego, se tira você fica psicologicamente abatido. Meu Deus, estava tudo dando certo, eu vou para aquela igreja lá, naquele povo aleluiado, e as coisas começam a dar errado. Não creia nisso, não creia nessa percepção. Olha, a história de Gideão vai virar aqui, a história desse povo vai virar aqui. Pode passar, querido, pode dançar. Ponto de exclamação, Deus honra e protege a fé e a obediência. Diga, Deus honra e protege a minha fé e a minha obediência. Gente, um anjo aparece de novo para o cara. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Todo mundo está dizendo, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Você acaba com a raça dos profetas de Baal, das profetisas de Azerá. Aí o presidente do país diz assim, vou te matar. Falaram para Elias, ele foge de medo, até ele falar que agora quem quer morrer sou eu. E Deus diz para ele assim, ó, está comigo, eu estou entre você e o teu inimigo, não tenha medo, você não pode ter medo de obedecer, não pode ter medo de obedecer, não tenha medo, porque o Senhor é com você e você não vai morrer. Pode passar, querido, pode passar que não vai dar tempo. Causa da derrota era isso aqui, ó. O meu povo esqueceu-se de mim, queimaram incenso a ídolos inúteis. Os fazem tropeçar em seus caminhos e nas veredas antigas, para que andem em desvios e nas estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta. Isso é princípio, querido, princípio. Será tema de permanente zombaria, vergonha. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como vento leste, eu os dissiparei diante dos seus inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua derrota. O homem, ele quer andar do jeito que ele quer. O homem quer viver do jeito que quer. Ele não quer saber de Deus, não quer saber da palavra de Deus. Aí no dia que tudo está errado, o que ele faz? Meu Deus! Sabe o que Deus está dizendo? Porque você insistiu no pecado. No dia da tua derrota, eu vou virar de costas para você. Você vai me chamar e não vai me ouvir. Não é uma palavra dura essa, gente? É ou não é, gente? Gente, essa é uma palavra dura lá de Jeremias. É por isso que a gente tem que acordar. Essa palavra não é uma palavra para te derrotar, não é uma palavra para te dizer desesperança, é uma palavra assim, não, pastor Sebastião falou sobre arrependimento, sobre mudança de vida. A Bíblia está falando para a gente que a causa da derrota é a desobediência. Eu já falei isso aqui, sei lá quantas vezes hoje. Pode passar, querida. Agora, a causa da vitória, pureza espiritual. Diga, e aconteceu naquela mesma noite. E aconteceu naquela mesma noite. Gente, hoje, agora é de dia ou de noite? É para agora essa palavra. Olha como é que é a obediência imediata. José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, é interessante. Ele obedece na mesma noite. O anjo aparece para ele na mesma noite, fala assim, pega o menino e a mãe, foge para o Egito. Na mesma noite. Deus falava assim, não, você vai receber aquela mulher como tua esposa, porque o que é nascido dela vem do Espírito Santo. Naquele mesmo dia, é obediência imediata, naquela mesma noite, isso é para hoje. Que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, num lugar conveniente, toma o segundo boi e oferecerás um holocausto com a lenha cortada do bosque. Sabe o que ele está dizendo, gente? Que a gente tem que honrar o pai e a mãe da gente. Nós temos que honrar.
Mas a gente não pode abrir mão da pureza e da santidade. Então aquilo que eu aprendi, se eu aprendi a roubar, eu abandono isso. Se o meu pai me ensinou algo mal, algo que vai em confronto à Escritura, eu não posso dizer, mas o meu pai fez assim, eu vou fazer assim, e meu filho vai fazer assim. Por quê? Porque isso vai trazer uma perseguição, aí que as pessoas chamam de maldição hereditária. Por quê? Porque é mesmo o pecado do pai, é o mesmo pecado do filho, é o mesmo pecado do neto, é o mesmo pecado do bisneto, aquele espírito imundo vive transitando e orbitando na linhagem, na família da pessoa. Como é que você quebra a maldição? Com a oração do pastor? Não! Como é que você quebra a maldição? Pureza. Meu pai fumava, eu não fumo mais. Meu pai era mulherengo, eu não. Meu pai servia aos ídolos, eu vou jogar fora. Meu pai agredia e era violento, eu não vou ser assim. Você entende isso, gente? Quem entendeu aí, gente? Amém? Pode passar, querido, pode passar. Derrota não é fruto do acaso, por isso que ele diz: dispõe-te, santifica o povo. Olha o que Deus fala para Gideão, gente. Santifica o povo, diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor. Perdão, ele fala para Josué isso aqui, não é para Gideão. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não poderei resistir, enquanto não eliminares no vosso meio as coisas condenadas. Tem coisas secretas, são pecados secretos dentro da gente. Por isso que a gente não resiste. Por isso que a gente fracassa. Porque, pastor, por que essa área da minha vida eu só perco? Claro que tem alguma coisa errada aí, querido. Claro que tem. Claro que tem. Então, como é que você deve operar nisso? Tirando aquilo que não vem do Senhor. Amém? Eu queria chegar no final, mas não vai dar tempo. Acabou o tempo. Vamos orar. Você pode ficar em pé? Semana que vem nós vamos continuar de onde nós paramos, tá bom assim? Se Deus permitir, eu queria muito que você trouxesse sua família, queria muito que você trouxesse seus amigos, gente que está sofrendo. Você foi abençoado hoje? Eu fui profundamente abençoado aqui, profundamente abençoado. Antes de Deus falar com você, Ele fala comigo, tá bom? E eu vou orar por você. Podemos orar?